Bem-vindo a esse vídeo feito no momento que marca minha milestone de 100 dias aprendendo japonês. Eu já tentei fazer uns vídeos antes para as marcas de 1 e 2 meses respectivamente, mas aquilo ali nem foi tentar de verdade e 100 dias de experiência não vão se repetir, então eu quero colocar mais esforço e pelo menos tentar fazer algo mais assistível, digamos assim. Bom, eu comecei a aprender no dia 13 de janeiro de 2025. Na verdade, eu já tinha feito uma tentativa vários meses antes, mas tudo que eu fiz foi aprender hiragana até a sílaba sa, mais ou menos, e desisti. Larguei de mão por vários meses, voltando só dia 13 de janeiro mesmo. E como eu gastei o mesmo tempo de aprender 10 pares de sílabas novas que ainda não tinha visto para revisar as que eu já tinha aprendido porcamente antes, então pode-se considerar que eu comecei de fato dia 13. Mas diferente da primeira vez, eu me forcei a ir um pouco mais longe dessa vez. E nessa eu acabei ficando preso. Esse idioma tem algo de atraente, uma coisa que me faz querer continuar e seguir em frente. E isso é o que me faz ainda não ter deixado de mão, mesmo que agora todo o meu tempo livre seja dedicado a ele. Eu simplesmente acho esse idioma muito apelativo. Acho o som muito agradável, o sistema de escrita super diferente, é muito interessante. E a relação intrínseca com a cultura japonesa, tudo isso contribui para me manter engajado nessa jornada. Como um dos idiomas mais complexos do mundo, eu tive que ter uma preparação inicial antes de me jogar na rotina que eu já tenho levado há um tempo. Então, explicando brevemente, a coisa mais óbvia do mundo que todo mundo escuta quando o assunto é aprender japonês é o sistema de escrita. O beabá do hiragana katakana. Tudo de recurso que eu usei foram esses 2 vídeos do canal Japanese Power 101. Uns sites aleatórios para praticar e uns 2 decks do Anki que eu já paguei faz tempo também. Para passar dessa parte, eu só fui aprendendo 10 deles por dia, escrevendo no papel. Eu guardei eles aqui, né? E aí quando eu chegava no final de um sistema, eu completava com o resto. Então os últimos 16 hiragana e katakana eu aprendi em um dia, respectivamente. O que deu 8 dias para os 2 sistemas no geral. Enquanto esses 8 dias iam correndo, eu pesquisava sobre a linguagem e métodos para aprender mais rápido e ir montando um plano. Foi aí que eu descobri os livros do Genki e o RTK, Kodansha e uns canais no YouTube. Eu vi o básico do básico da gramática assistindo as playlists de Genki dos canais Tokini e Game Gengo. Só que depois de alguns vídeos eu não estava entendendo mais nada e parei de focar em gramática e nunca mais voltei. Então eu acho que de estudo consciente de gramática eu não vi nem um quinto do N5 praticamente nessa fase inicial. Enquanto eu pesquisava, estudava gramática e aprendia kana, minhas pesquisas me fizeram decidir que eu ia usar esse livro aqui do Kodansha para aprender kanji. Eu planejava aprender uns 600 kanji antes de fazer qualquer coisa. E isso foi o que eu comecei. Todo santo dia era aprender 20 kanji usando esse livro e ir revisando com um deck do Anki feito especialmente para ele. Mas depois de 300 kanji, se eu não me engano, eu fiquei de saco cheio de aprender kanji isolado e parei. Eu não tenho como fornecer imagens do deck porque eu apaguei e não reviso mais. Então são 8 dias para kana, mais não sei, uns 20 talvez mais dias para ter uma base de kanji, e eu parti para minha rotina de hoje. Nas minhas pesquisas eu acabei encontrando esse site JPDB, um achado muito legal que lista os títulos mais simples de se compreender para diversos tipos diferentes de mídia. Ao mesmo tempo, minhas pesquisas pareciam apontar fortemente para eu tentar esse exercício de repetição. Assistir a mesma coisa repetidas vezes e foi isso que eu fiz. Eu acabei escolhendo esse anime chamado Citrus para usar de repetição. Ele parecia oferecer um bom equilíbrio entre ser simples, útil e não ser um negócio chato feito para criança. E ele realmente foi bem útil e engajante, é basicamente uma novela mexicana, super exageradamente dramático. Minha rotina era pegar 2 episódios de Citrus no dia e assistir durante 25 dias, que aí ia dar 50 repetições. Acabou que esse primeiro lote de 3 episódios eu só vi umas 46 vezes, eu acho. Mas eu só aguentei ver tantas vezes assim porque eu não entendia nada praticamente. Então tudo que eu fiz relacionado à prática ativa do idioma foi só assistir esses 3 episódios 2 vezes ao dia, igual um remédio mesmo, sem entender porcaria nenhuma. E isso durou mais ou menos o tempo que eu aprendi os primeiros 300 kanji do Kodansha, mais um pouco mais do que eu vou falar lá na próxima etapa.
Depois de mais de um mês praticamente aprendendo só o ABC da língua, eu comecei o vocabulário. Joguei no lixo o livro de kanji que eu estava estudando e peguei esse deck do Anki chamado Kaishi. Ele foi extremamente recomendado por vários youtubers que eu assistia. A premissa é bem simples, aprender as 1.500 palavras mais comuns como um início. 1.500 palavras são uma base sólida na qual você pode começar a desenvolver a fluência. Então eu peguei esse deck e comecei a fazer ele. Escolhi aprender 20 palavras novas todo dia. E se eu achasse alguma palavra que eu já sabia muito bem ou que eu julgava ser inútil, eu simplesmente descartava ela aqui, ó, marcando como... Eu descartei acho que só umas 10 por achar que eram inúteis. A maioria eu já sabia ou então elas eram extremamente parecidas com alguma que o deck já tinha mostrado, então eu via como repetição, basicamente. Depois de ver quase 50 vezes os mesmos 3 episódios e já ter aprendido algum vocabulário com o deck Kaishi, eu quis começar a realmente montar a minha escadinha da compreensão, que é, sabe, aumentar aos poucos o nível de dificuldade dos conteúdos nativos que eu consumo. Para isso, o site que eu mencionei antes, o JPDB, foi essencial. Eu já tinha visto vários youtubers e gente no Reddit recomendando esse anime chamado Karakai Jouzo no Takagi-san. Eu já tinha ouvido falar dele antes dessa minha empreitada, mas nunca me despertou interesse de começar. Mas olha, como todas as 3 temporadas são listadas como os animes mais fáceis do mundo, as temporadas, né? Exceto só pela terceira aqui que perde pro famigerado anime do rock. E sendo tão recomendado eu não podia deixar de ver. Nisso eu ainda tava com aquela ideia de repetição de conteúdo, então montei um plano bem simples na época. Eu ia passar uma semana inteira assistindo os mesmos 3 episódios de Takagi, passando para os próximos 3 na semana seguinte, e assim por diante até acabar todos. Como são 36 episódios distribuídos por 3 temporadas, então daria um tempo para eu pensar no que fazer em seguida até lá. Em paralelo, eu ia fazer a mesma coisa com Citrus, só que repetindo as mesmas 50 vezes da primeira 3 lotes de episódio que eu vi lá. Então, repetir 50 vezes 3 episódios de Citrus, e enquanto eu fazia isso, repetir durante a semana os 3 episódios de Takagi-san, até terminar tudo. E talvez eu fosse até diminuindo com o tempo, porque ia demorar muito para repetir os 9 episódios que estavam sobrando lá de Citrus. Eu vou só desenvolver mais 2 sessões e depois eu atualizo de como esse plano vem se desenrolando. Vários lugares que eu pesquisei recomendaram esse anime chamado Shirokuma Café. Ele virou meu arqui-inimigo basicamente. Muita gente concorda que ele é extremamente chato, insuportável, impossível de assistir. Eu não ligo pra isso. Pra mim não importa o tipo de conteúdo, desde que ele me faça melhorar. Então eu parti para assistir Shirokuma Café, porque além do meu plano de expansão de compreensão por repetição que eu tinha colocado em prática, eu queria ver coisas novas uma vez só, sabe, sem ter que repetir um monte de vezes, velho. Uma vez só e pronto. É isso aí. Então sempre que eu podia eu ia lá e assistia um episódio de Shirokuma Café aqui nesse site super suspeito chamado Animelon. Mas logo mais eu tive problemas com esse anime. Sim, realmente eu achei ele bem chato no geral. Ele também tem essa coisa que os personagens falam muito devagar e pausado, que eu sinto que a cada pausa eu tô jogando a minha vida no lixo. Eu percebi que para ajudar na compreensão, a fala dos personagens não precisa ser lenta desse jeito. Só ser bem clara e enunciada e pronunciar todos os sons direitinho, pronto. Mas mesmo com todos esses problemas, eu não via dificuldade em assistir Shirokuma Café. O problema é que mentiram pra mim, veja bem. Eu assisti acho que mais de 30 episódios desse anime. E eu achava estranho que apesar de afirmarem tanto que ele era bem fácil, minha compreensão dele era quase nula. E já nessa época não era o que eu tava experienciando assistindo Citrus ou Takagi não, hein. E... se você comparar a dificuldade de Shirokuma Café com os animes aqui mais simples no site do JPDB, você vai perceber que ele realmente está num nível muito elevado. Foi aí que eu tive um choque de realidade e abandonei esse anime. A título de curiosidade, hoje, o dia que eu estou escrevendo o roteiro, hoje mais cedo eu reassisti o primeiro episódio dele depois de semanas, e apesar da minha compreensão dele, que foi de basicamente de nada para, sei lá, uns 70%, é meio difícil de medir, ele ainda é, sim, mais difícil do que os animes mais simples que o JPDB lista. E foi por isso que eu decidi passar para outros recursos para colocar esse conteúdo sem repetição que eu queria, que é acompanhar essa listagem do JPDB em ordem de dificuldade, assistindo todos os animes de um por um,
O próximo mais difícil que o anterior, até eu achar que não precisa mais. Exceto por Bot The Rock. Esse aqui é um caso especial porque eu tinha assistido a ele inteiro antes de começar essa jornada de aprender japonês. Eu vi com legendas em inglês mesmo e não gostei. Eu não achei ruim, mas por tudo que eu ouvi de elogios eu esperava que fosse bem melhor. Enfim, eu resolvi deixar ele mais pra frente por ser um anime que eu tinha visto bem recente, já conhecia a história e eu queria ver uma diferença mais significante com relação à primeira vez que eu assisti. E bom, o plano era esse, dropar o Shirokuma Café e além de toda a repetição, assistir de vez em quando algum episódio deles aqui. Ainda quando eu tava vendo o Shirokuma, eu já tava tão sem tempo que tinha dias que eu não conseguia ver nenhum episódio. Então eu comecei aos poucos aqui, ó, vendo 1 ou 2 por dia, começando por... Olha aqui, ó, como tá aquela que estava sendo usada para repetição, bot estava reservado, e esse Yuri Yuri era uma ova, né, só tem 3 episódios e eles é uma continuação basicamente. Eu comecei por esse aqui chamado Wataten. Ele não é o tipo de anime que eu veria normalmente, mas como eu já mencionei, eu não me importo com o conteúdo desde que ele me faça progredir. Eu vou deixar para desenvolver mais essa parte para depois e agora desenvolver outro tópico. Todas essas atividades que eu fiz depois do Kana mais Kanji básico foram meio que paralelas, umas começando um pouco depois das outras. Se eu não me engano, mais ou menos um tempo depois que eu dropei Shirokuma Café, eu decidi partir para ler mangás. Pelo que eu estudei, a leitura ajudava a aprender e eu tenho umas coisas que eu quero ler no original também, então partiu. Fui lá e peguei dicas pela internet de bons mangás para iniciantes e 2 deles se destacavam bastante, ó. Era o Yotsubato e esse Tea Sweet Home aqui. Eu até pensei em ler Yotsubato, mas vejam só, essa era a minha primeira experiência lendo mangá e mesmo Yotsuba sendo iniciante, eu vi alguns lugares que não era tão simples assim não para alguém do meu nível na época. Tinha se passado, eu acho que uns dias desde o meu primeiro vídeo de 1 mês aprendendo em que eu falhei miseravelmente o mock exam do N5, que é simplesmente o nível mais baixo de todos, então, E eu até peguei um pouquinho de Yotsuba, mas absolutamente não deu. Quando eu encarei aqueles símbolos mó estranhos, eu simplesmente não pude continuar. Era demais, realmente meu cérebro super recém-iniciado no japonês não estava desenvolvido o suficiente para ler aquele mangá. Então eu decidi tentar ler Tea Sweet Home primeiro. Ele foi feito para criança super pequena, sei lá, 4 ou 5 anos. Para mim não tinha como ficar mais fácil. Então eu parti, meu amigo, esse começo como foi penoso, eu apanhei muito. A cada balãozinho de fala eu não entendia nada, não conseguia nem pronunciar os sons. Lia parecendo uma criança assim mesmo, juntando silabinha por silabinha sem entender nada. O japonês tem uma lógica totalmente diferente do português. E ainda esse sistema de escrita, e como eu não tinha estudado gramática, eu não sabia nada, nem vocabulário porque estava muito limitado ainda, nem gramática, nem lógica de leitura, nada, mas eu não desisti. Passei tendo que traduzir cada frase de uma por uma. A parte boa é que dia após dia eu continuava fazendo o kaishi e assistindo os conteúdos repetidos com legendas enquanto lia esse mangá e bem aos pouquinhos foi melhorando. Eu peguei muita gramática só de ler esse mangá, e como era fortemente em contexto, sabe, eu assimilei bem mesmo. Depois de um tempo praticando ler Tea Sweet Home, realmente começou a não ser tão difícil assim de ler ele, sabe, eu passei a olhar menos traduções, a entender a forma de formular as frases que tinha no mangá. Então eu quis passar para outras atividades que várias pessoas na internet recomendavam, que é ler visual novels, o que combina meio que leitura com escuta e é interativo. O JPDB também tem uma listagem das visual novels mais fáceis. Eu não encontrei essa aqui a mais fácil para jogar, né, mas eu encontrei a segunda mais fácil. Sim, o conteúdo dela é um tanto diferente das outras coisas que eu vinha fazendo. Mas como eu já disse várias vezes, eu não me importo com o conteúdo desde que me ajude a progredir. E bom, com essa visual novel aqui eu tomei porrada ainda pior do que quando eu comecei a ler Tea Sweet Home. Era extremamente difícil, muito mais difícil que ler aquele mangazinho infantil. E hoje eu posso dizer também que é mais difícil até do que ler alguns mangás mais comuns também, sabe? Mangá que não é pra criança assim. Apesar de ser uma das novels mais fáceis de todas, de acordo com o JPDB aqui. Então vamos ver como é que tá desenrolando aqui a minha estratégia de repetição de conteúdo.
Bom, eu deixo eles salvos aqui no meu canal, que é para caso eu queira olhar mais tarde ou para caso eu queira checar alguma coisa. Então, o primeiro vídeo que eu coloquei, que é os 3 primeiros episódios de Citrus editados, ele acabou processamento interrompido, mas ele continua salvo lá no meu celular, porque basicamente eu assisto isso no meu celular, né? Eu ponho todos os vídeos editados no meu celular e enquanto eu tô indo pro trabalho eu fico assistindo eles repetidamente. Então, o primeiro aqui é o de Takagi 1, que são os 3 primeiros episódios da primeira temporada, que eu editei e ficou com tipo 34 minutos. Aí, semana a semana, eu ia colocando os próximos 3 episódios, editando e assistindo várias e várias vezes. Então, tipo, de segunda a sexta, vendo umas 4 vezes o compilado de 3 episódios por aí. E aí você pode ver que a cada 3 semanas aqui, ó, 2, 3, 4 de episódio, eu colocava mais um de Citrus. E ele eu tentava ver durante essas 3 semanas umas 2 vezes ao dia. O que acontece é que depois de um tempo, conforme eu fui ficando melhor na língua, assim, eu não via mais a necessidade de assistir a 50 vezes, porque eu já começava a entender, tipo, nas primeiras 10, então eu não estava mais vendo necessidade de ver mais para poder entender, porque eu já estava entendendo bastante. Então agora minha quantidade de repetição, na verdade é que eu já acabei, eu vi todos os episódios de Citrus, esse aqui foi os 3 últimos episódios da primeira temporada, Citrus só tem uma temporada, né? E no momento aqui eu mudei um pouco a estratégia. Esse daqui é o oitavo. Esse aqui é um compilado de 4 vídeos. São os 3 últimos episódios da segunda temporada mais um OVA. Então de agora em diante, meu plano é o seguinte. Para a última temporada de Takagi, né, que são 12 episódios, eu vou fazer um compilado de, na verdade, 4 episódios, porque eu já tô começando a entender muito, muito mais fácil e não tá mais gerando tanto valor para mim colocar só 3 episódios, porque eu tô também ficando melhor em cortar coisa, então eu corto tudo que não é diálogo, e 4 episódios reduziram-se basicamente a 28 minutos, é muito pouco tempo. E antes, no começo, eu precisava, sei lá, aqui no começo eu precisava assistir tudo em japonês, com legenda em japonês. Aí eu assistia de novo com legenda em inglês para conseguir entender o que estava acontecendo, para depois poder repetir. Acho que a partir aqui do 7, que é o finalzinho da primeira temporada, eu já não estava mais precisando fazer isso. Eu simplesmente assisti uma vez em japonês e nunca via tradução. Uma frase ou outra eu ia lá e traduzia, porque realmente eu não sei de tudo que acontece, né? Mas realmente, hoje em dia, com esses episódios de Takagi, eu consigo entender quase tudo, mas também é porque ele é tipo a coisa mais simples que tem de todas em questão de anime. Então agora dando uma olhada de como que tá o meu assistimento aqui da lista do JPDB, como eu falei, eu comecei por Wataten. Quando eu comecei eu estava no nível muito mais baixo do que o que eu tô hoje em dia, mas ainda assim eu consegui acompanhar alguma coisa desse anime, deu pra entender bastante coisa. Eu percebi também que eu não entendia várias, mas deu pra entender legal, o que diz que esse aqui é muito, muito, muito fácil mesmo, cara. Então eu recomendo, se você quiser subir sua moral aqui de assistir e entender alguma coisa, vai ver o Ataten, que vai com certeza ser muito fácil. Depois veio o Mitsuboshi Colors. Esse aqui foi um desafio em tanto, não achei fácil. Eu não entendi muita, mas muita, muita coisa mesmo, cara. E eu não achei ele bom também, tá? Mas pode ter sido também porque eu não entendi bastante coisa que eu não achei bom. Isso aqui é um OVA, então eu não vi OVAs. Depois tem o filme da Takagi. Hinako Note, eu nem lembro direito, mas deu pra acompanhar bem mancamente assim, sabe? Eu capenguei demais, mas deu pra acompanhar o que tava acontecendo, eu não fiquei perdido. Mas aí, vendo algumas cenas no YouTube depois, assim, sem ser legenda em japonês, igual eu tô vendo todos, eu vi que eu perdi alguns pequenos detalhes, mas o geral da história deu até pra acompanhar. Depois veio o Kemuriksa. Aqui tá Kemurikusa, mas eles falam lá Kemuriksa, então eu vou falar Kemuriksa também, porque é assim que eles pronunciam. Bom, esse aqui, ele tem diálogos bem simples, são sentenças bem curtas, tipo, corre, briga, foge pra lá, a gente precisa sair daqui, esse tipo de coisa. Foi bem simples assim. A história é um tanto mais
não é slice of life, né? Ele é um negócio assim meio de ação, aventura, então não é um plot tão simples de acompanhar, mas os diálogos, a sua maioria são. Sora no Mesodo, esse daqui foi interessante, cara. Assistindo Sora no Mesodo que eu comecei a perceber que eu realmente tava, eu senti um progresso grande assistindo ele, porque eu consegui entender bastante. Acho que o melhor entendimento que eu tive, no geral, foi vendo o Sora no Método. Consegui assistir e entender o que estava acontecendo sem me perder, e foi aqui que eu comecei a ver que as coisas estavam mudando pra mim, né? Depois veio Orange, esse daqui é complexo. Eu não recomendaria você ver isso daqui, porque apesar de falar aqui que ele é simples, né? Eu não achei tão simples assim, não. Deu pra entender mais ou menos assim, mas pô, tem uns papos de viagem no tempo, coisa de tecnologia, e esse pessoal não é novinho assim, é um plot mais adulto, então eu penei um pouco. Eu não sei o que falar muito bem. Atualmente eu tô assistindo esse daqui, eu não acabei de ver, Gakogurashi. Ele tá sendo bem parecido com Sora no Método, eu tô acompanhando, eu tô achando legal. Pra mim, Gakogurashi é o melhor que teve em questão de história. Gostei tô gostando, né? Não acabei ainda, mas do que eu vi até agora eu gostei pra caramba desse anime. Ele não é o que parece, tá? Eu não vou dar spoiler também, mas ele é bem legal. Agora sobre a minha leitura de Tea Sweet Home, eu peguei aqui uma listagem. Bom, na verdade, eu já acabei de ler os 12 volumes que tem faz uns dias aí. Não faz tanto tempo que eu acabei, não. No começo eu falei que realmente foi dificultoso pra caramba, porque minha primeira experiência lendo mangá foi com ele, mas depois de um longo caminho, tropeçando muito, errando bastante e aprendendo a cada volume, a cada balãozinho de fala, quando eu cheguei no final já estava fluindo muito mais legal. Basicamente o que eu estava fazendo era só confirmar. Então eu lia um balãozinho de fala, pensava, acho que isso significa isso daqui. Aí eu não, como eu não tinha tanta certeza, né, porque japonês tem umas estruturas extremamente diferentes, eu só confirmava, pô, é isso aqui mesmo, eu entendi certo. Algumas vezes eu estava certo, outras vezes não. Eu ainda não estava fluindo tão bem assim na leitura. Preciso praticar muito, muito, muito ainda. Ler, não sei, talvez uns 100 volumes ao invés de 12 até eu conseguir ler fluidamente mesmo, sem estar todo travado. Agora, quanto à visual novel, bom, eu não vou mostrar imagens dela aqui, mas quem quiser pesquisar, esse aqui são os nomes, ó. Eu só tô jogando atenção porque elas são as mais fáceis que eu consigo ver, porque tá listado aqui como as mais fáceis. E eu terminei a primeira que eu comecei, que foi essa daqui. Eu terminei ela basicamente ao mesmo tempo que eu terminei Tea Sweet Home, então bem bem recente, e aí eu comecei a jogar essa daqui agora. E tô jogando ela aqui, não tá impossível, porque a primeira basicamente foi impossível. Até no final ainda tava difícil pra caramba. Ela ainda tá difícil, mas não tá impossível. Muita coisa eu não entendo, mas às vezes eu tipo entro num combo e entendo várias e vários slides assim, que a visual novel é basicamente um PowerPoint, né? Mas às vezes chega a sentenças que eu realmente pô, não entendo nada, tenho que traduzir. E eu acho ela super boa pra você aprender coisas novas, porque eu vou quebrando assim cada coisa da sentença. E eu peguei várias coisas de gramática, inclusive eu vou mostrar depois no Anki que essa visual novel aqui foi uma fonte de gramática pra mim, pra eu pegar gramática em contexto, né? Mostrando agora como é que tá o meu Anki atualmente. Bom, aqui eu tenho só dois decks. Esse aqui é um deck de gramática que às vezes quando eu tô lendo a visual novel ou mangá e eu vejo algum ponto que eu não entendi, que não é vocabulário, é simplesmente coisa de gramática mesmo. Antes eu só pensava em aprender naturalmente conforme ia aparecendo, mas vários e vários pontos repetiram muitas vezes e eu não tinha aprendido, então eu comecei a colocar alguns aqui no Anki, tipo esse daqui, To Sureba, acho que é
significa, se você considerar alguma coisa, vai ser isso. No caso de, então, simplesmente eu coloco uma explicação que eu peguei em algum lugar, e eu coloco, eu tô lembrando bem, tô legal, próximo tocar, que é uma listagem, tá, isso daí, mas eu não vou focar muito nisso. E aí, tem pouquinhos cards aqui, conforme eu vou encontrando pontos de gramática que eu nunca vi, se eles forem N5, N4 ou N3 eu coloco, se forem N2 ou acima, eu nem esquento muito por enquanto. E a gente tem o deck do Kaishi, que esse daqui bem recentemente, uns 2 dias atrás eu terminei, então 1500 palavras, feito. Eu vou passar aqui pelas minhas estatísticas, né? Basicamente 20 palavras por dia, ficou complicado depois de um tempo, mas 100 palavras novas. A quantidade de matures, cards maduros aqui, né, tá bem pouca até, mas vai aumentando aí conforme vai passando o tempo. E essas aqui são as minhas estatísticas do Anki. Agora eu vou entrar num papo aqui mais pessoal meu mesmo, que é sobre como que eu tô percebendo essa jornada. Bom, eu sinto que meu entendimento tá começando a se encorpar, finalmente. Depois de 100 dias, né? Eu consigo entender bastante coisa e acompanhar os animes simplesinhos que eu vejo. Eu, inclusive, até comecei a ver um ou outro ali mais complexos que não estão listados no JBDB. Eles são bem mais difíceis de acompanhar, mas dá pra entender uma coisa ou outra. O que acontece mesmo é quando eu tento ver coisas mais complexas e vídeo no YouTube que as pessoas não falam com uma articulação muito boa, com uma atenção muito boa, e aí eu não entendo nada praticamente. O meu nível tá sendo esse daí, por enquanto. Eu fiz inclusive o mock do JLPT N4 ontem, então assim, eu ainda não fiz 100 dias propriamente ditos, eu tava com 95 dias ainda quando eu fiz esse teste, que foi ontem, né? E aí eu vou colocar imagens aqui, eu vou deixar também esse vídeo que tá não listado aqui em algum lugar disponível para quem quiser se aventurar e assistir 1h20 de eu fazendo esse teste, tudo bem? Eu queria ainda colocar meus planos pro futuro do que eu vou fazer até o próximo update, que se der tudo certo vai ser com 6 meses, mas esse vídeo tá ficando muito longo, então eu vou ficando por aqui.